E vamos para mais um cafezinho, vamos falar de arquitetura e IA. Vamos lá, vamos lá. Esse cafezinho também é incentivado pelo comentário do José Van dos Santos, né? Ele fez aqui uma segunda pergunta no comentário dele que eu deixei de fora no cafezinho de ontem, que é assim, ó. Outro assunto, aproveitando que nos últimos dias, nos últimos cafezinhos, você tem falado de IA e com a crescente utilização de IA para fazer códigos arroz com feijão, como você vê o crescimento da carreira hoje em dia? Estamos caminhando para um cenário em que desenvolvedores e engenheiros de software se tornaram arquitetos de software? Bom, muito cuidado com isso. A gente tem que separar o que é hype e o que é verdade, o que é produto de verdade, né? O que é engraçado é que ontem mesmo, assim, eu estava já pensando nessa pergunta e eu vi uma entrevista com a CTO da TOFWorks. Para quem não sabe, a TOFWorks é uma grande consultoria de desenvolvimento de software, né? E foi feita uma pergunta para ela, né? A pergunta era basicamente assim, como ela via esse aumento da hype de IA, né? A pergunta era feita numa revista chamada Infoque, né? Infoque é uma conferência internacional muito boa, assim, infelizmente não temos mais ela no Brasil, mas a qualidade era altíssima e ela não era tão focada em produtos, assim, tipo, era muito mais qualidade por causa disso, porque hoje em dia muitas das conferências são voltadas para produtos e aí assim fica uma coisa meio tipo, pô, pera aí, cara, eu só não quero ver propaganda, né? Mas eles fazem essa pergunta, como que ela vê essa hype de IA, né? E é muito interessante que no começo ela já faz assim, já joga por terra ali muitas das visões que se tem, né? E a TOFWorks ela é conhecida por fazer muita experimentação no mundo do desenvolvimento de software, né? São eles que, para quem não sabe, o Martin Fowler é da TOFWorks, né? Então, assim, já diz aí quem que é, né? Que tipo de pessoa é, né? Que tá lá, né? E ele fala assim que ela fala que ela não vê essa medida de eficiência, resposta nessa medida de eficiência que a IA tá dando. A IA não tá deixando as pessoas mais eficientes, né? E ela também fala assim que, ó, mesmo que a gente não tá vendo, há também uma dificuldade de mensurar isso. Então, assim, por mais que as pessoas estejam ali pensando que, pô, a IA tá me trazendo eficiência, há uma dificuldade de mensurar, por quê? Como a gente mede por pontos, né? Pontos, né? Quantas tarefas valem esse pontos, history points, né? History points. O que acontece? A IA vai ser incorporada dentro do history points. Então vai ficar assim, não vai mudar a medida, né? E aí assim, o que ela bota é dois pontos. Assim, a gente não está vendo um ganho de produtividade e se a gente tiver uma medida, ela não é confiável, né? Mas assim, voltando à minha opinião, né? A minha opinião é assim, eu uso IA no dia a dia. E cara, sinceramente, é uma porcaria. É uma porcaria. Tipo, esses modelos estão uma porcaria. Eles estão piorando, o que é uma coisa esperada, né? Pra quem não sabe, existe um processo que, assim, tipo, a IA, ela trabalha com a base de código, né? A base de código, o que ela é? Ali vamos pensar, o Copilot. O Copilot vai usar o GitHub. Então, assim, muito do código que tá no GitHub tá sendo usado. Problemas de licença aí, vai com o setor, procura o setor jurídico, né? É interessante que a Disney tá entrando com processo, a Disney tá entrando com processo contra a Midjourney, né? Uma empresa pequena, mas, assim, não vou falar disso agora, mas provavelmente tem problemas legais aqui dentro do Copilot, né? Mas que eu percebo como usuário, né? A qualidade do código é muito ruim. Ele não responde aquilo que a gente quer. Normalmente ele responde ali em 50%, né? Então, assim, você tem que descrever muito bem o que você quer para você ter uma resposta. E aí, descrevendo muito bem o que eu quero, já é metade do trabalho. Mais da metade do trabalho que eu precisaria para ter o meu código, né? Então, assim, eu preciso de muito suor para chegar naquele código. Pô, peraí, né? Então, assim, se eu tenho que fazer mais da metade do trabalho e depois eu vou ter que trabalhar naquele código que saiu, então não serve para elas. Então, assim, eu não vejo um futuro com um desenvolvimento autônomo, né? Não vejo de jeito nenhum. Ah, você pode, não, mas tem que pensar no futuro. Não, cara, não, cara. Para assim, você tem que entender que essa tecnologia de IA, ela não pensa, ela não raciocina. Então, assim, a IA não vai conseguir ser autônoma, ela vai precisar de um input, né? Se ela vai precisar do input para ter um output. Esse output, ele vai ser mais do mesmo, a qualidade básica de software. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo que a IA vai aumentar a exigência de qualidade dos desenvolvedores de software.
É isso, assim, tipo, beleza. Eu não trabalho numa empresa brasileira comum, assim, né? Eu trabalho numa multinacional, dentro num setor de desenvolvimento, de um produto core. Então, assim, ali já existe uma demanda muito alta de qualidade, mas, né? Mas a gente tá vendo o quê? Que na Gringolândia, eu vou usar esse termo, tá todo mundo falando assim, tem que reduzir custo, tem que reduzir custo, tem que reduzir custo, e essa forma de reduzir custo hoje se dá pro outsourcing, né? Por levar, escolher times maiores em países fora do eixo, né? Do eixo do capitalismo, né? Ali, né? E eu sou parte disso, né? Só que assim, a gente pensa que a gente é caro, não, a gente não é caro, o brasileiro é muito barato, né? Quer dizer, brasileiro é barato, né? Mas brasileiro é caro também comparado com alguns outros países como a Índia, né? Então muito do outsourcing está sendo levado para a Índia. E os times lá, como é que eles fazem? Eles estão. E isso, na verdade, não é culpa deles. Isso é culpa do gestor, né? Que fala assim: ó, eu quero o maior time possível. E aí eu quero gastar menos. E aí, para resolver essa equação, é pegar pessoas menos qualificadas e botar para trabalhar. Isso tem levado o quê? A queda da qualidade de software. Então, essa queda da qualidade de software é que está impulsionando a IA. Porque assim, pô, eu tô pagando caro, entre aspas, né? Pra ter esse time de 50 pessoas aqui, é isso que eu recebo? Ah, então eu vou botar IA. Cara, mas assim, a qualidade está sendo inferior até do que a gente tem ali, né? Então, o que tá sendo criado aqui é uma equação que não se resolve e ela começa no erro de que, cara, você quer qualidade? Tenha bons times, bons, bem pagos e bem qualificados, né? Se o que a gente vê ali um processo de quase 10 anos de que, eu vou diminuir os meus custos, que eu quero aumentar o meu lucro, eu vou diminuir os meus custos. E assim, muitos desses CTOs vêm com a balela de, eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro, não sobra dinheiro. Cara, sobra dinheiro, as empresas estão lucrando absurdamente, assim. Estão lucrando absurdamente. Então, a IA, ela está sendo usada como um blefe. A minha opinião, assim, a IA está sendo usada como um blefe para baixar salário. Por quê? Porque ela vem dentro de um processo de desvalorização do trabalho do desenvolvedor. Há mais de 10 anos tem esse processo, né? Eu lembro que tem mais de 11 anos, eu lembro que em 2014, 2012, se não me engano, uma amiga minha defendeu um mestrado na economia da Unicamp, onde ela analisou o contexto das consultorias de desenvolvimento de software do interior de São Paulo. Ela já viu, naquela época, esse processo de substituição de mão de obra para redução de custos, e isso foi continuando. A gente viu esse processo, né? Se você tem 5 anos de mercado aí, você deve ter visto que há 5 anos atrás houve um grande ataque aqui em fazer faculdade. Pelo menos no Twitter é isso. Que faculdade é gente burra, não sei o que, gente burra. O pessoal falava isso. E eu sei de onde surgia esse papo aí. Esse papo surgia dentro de um bilionário dono de escola de inglês. Eu sei quem faz isso aí, por quê? Porque até ele tinha uma escola de programação. Eu sei quem faz isso aí. Mas isso aí também foi comprado pelos CTOs aí, de consultoria. Tem muita consultoria que demitiu muita gente, contratou pessoas menos qualificadas. Houve esse movimento aí várias vezes, né? Assim, não pensa que esse movimento de deve ir para o exterior é um movimento que, tipo, é de graça. Não, ele vem no contexto de desvalorização do trabalho do desenvolvedor. Mas na minha opinião agora, assim, eu acho, minha opinião agora, tudo é minha opinião. Não, na verdade, assim, isso que eu tô falando não é opinião, isso é uma constatação de alguns estudos. Inclusive, eu vou deixar a tese de mestrado da minha amiga aqui, caso você queira ler, vou ter que procurar, né? Mas assim, eu lembro do nome dela, lembro do contexto da tese e lembro do orientador dela. Talvez eu consiga achar aqui no banco de dados da Unicamp, né? Na base de 10 da Unicamp. Mas assim, isso era um movimento que estava sendo feito, que continuou e que agora ele encontrou uma barreira, porque assim, a gente já tentou diminuir ao máximo a barreira de entrada para quê? Para contratar pessoas menos qualificadas. Contratar pessoas menos qualificadas significa pagar menos. Assim, para você ter uma ideia, tipo, o meu primeiro salário eu achei muito baixo. E hoje os salários são mais baixos do que o meu primeiro salário em 2006. Em 2006. Então você vê aí que tem
uma deterioração das qualidades do poder de compra e do nível de renda do desenvolvedor. Né? E aí a IA é o quê? É assim, olha, eu já não consigo mais baixar o nível o nível de que eu pago. Então, assim, qual que é a próxima opção? A próxima opção é ameaçar a demissão, né? Ameaçar a demissão por quê? Ah, substituição. Mas isso não vai se concretizar. Eles não vão aplicar esse modelinho que eles querem lindo da empresa sem desenvolvedores. Eles não vão fazer isso. Até porque, assim, quando um software vai à produção, você vai encontrar um monte de dificuldades que a IA não é boa de resolver. A IA não é boa de resolver, sinceramente. Não do ponto que ela tá hoje, e já estão vendo esgotamento, tipo, ó, cara, não tá avançando. Muito pelo contrário, tá retroagindo. E aí tem uma coisa que eu comecei a falar e eu não terminei, que acontece? A gente tá gerando muito código pro IA. Gerando muito código pro IA, o que vai acontecer? Nas bases de treinamento, esse código tá entrando. E esse código vai poluir o código de saída, que você tem uma retroalimentação, né? A IA tá comendo o próprio cocô dela, né? Se ela tá comendo o próprio cocô dela, ela vai fazer coisa pior. Isso tá. Cara, a academia diz isso, né? Assim, eu vi diversas pessoas falando assim, olha, vai chegar no ponto que vai acontecer isso. E a gente que é desenvolvedor tá vendo que a qualidade do código gerado pelos motores de IA caiu bastante. Caiu bastante. Então, assim. Antigamente eu fazia? Eu escrevia o nome de um código, de um método, e aí gerava ali, eu diria que uns 40% era de boa qualidade. Hoje nem isso é mais. Eu não tenho esses dados, mas quando eu fiz o teste com o Copilot, eu chutava 50%. 50% das vezes que 50% dos códigos que eu gerava era ruim, né? E aí eu ia lá, reescrevia, né? Mas hoje em dia eu acho que tá bem menos, né? Então, eu não vejo nem que a IA vai substituir o desenvolvedor. Muito menos o arquiteto. Até porque, assim, arquitetura não é um trabalho de técnico. Assim, o que eu tenho falado dos juízes é que arquitetura não é técnico. Arquitetura é o quê? É um trabalho comercial, de gestão, muitas vezes, né? Que você vai ter contato com os clientes, traduzir aquilo em requisitos técnicos para ser aplicado no sistema. Então, assim, a arquitetura é um trabalho muito subjetivo, né? Porque você vai ter que ter inputs ali, tipo, olha, saber o nível de maturidade do time, né? Uma coisa que eu fazia muito como arquiteto o que o time entende, eu fazia isso e tentava apresentar para ele alguns conceitos, né? Às vezes funcionava, às vezes não funcionava, porque assim, a arquitetura também mexe muito com o ego das pessoas, né? Porque assim, todo desenvolvedor se acha arquiteto, né? Mas arquiteto é antes de tudo um papel, né? E é interessante que, assim, se o cara tá ali full desenvolvedor, o desenvolvedor com tempo integral, ele não consegue ser arquiteto. Por quê? Porque ele não tem tempo para ir no cliente, conversar com o cliente, levantar requisito, ler documentação. Então, assim, no meu caso aí, que eu era arquiteto de uma empresa de IoT industrial, né? O meu CTO me dava ali uma documentação que era 200 páginas, eu tinha que ler em um dia e tinha que traduzir aquilo em possíveis mudanças do sistema. Cara, se o cara quiser fazer isso, beleza. Na verdade, assim, se eu pudesse, eu passava isso pro desenvolvedor na época, né? Mas aí você passava esses requisitos, essas alterações, e os caras ficavam reclamando, porque, não, porque eu quero ter autonomia, não sei o que. Amigo, desculpa. Você vai ter que fazer isso porque tem um contrato aqui. Eu não tirei isso do meus orifícios íntimos, não. Eu tirei isso aqui de uma leitura, de um trabalho. Pô, foi árduo pra caramba, né? Tipo, assim, na época, inclusive, eu tava assim, usando muita rede social, eu tava muito disperso, aí foi a época que eu tive que fazer um detox total, assim, porque eu tinha que me focar 100%, né? Pô, tipo, cara, um documento desse, em um dia você tem que ficar louquésimo ali, tipo, toma uns 2 litros de café e vai lá e fica tomando nota, né? Imprime e fica tomando nota na mão, né? Sem computador. Eu fazia até sem computador, na verdade. Isso é interessante. Eu saía de uma sala, eu imprimia, ia numa sala e começava a riscar, porque era o método que eu tinha para focar, né? Mas voltando à sua pergunta aqui, deixa eu ver se eu consegui responder ela completo, né? Eu não acho que ele não vai fazer nenhum código arroz com feijão, tá? Eu acho que no final mesmo, assim, quando passar essa hype,
Quando a bolha estourar, quando muita startup de IA falir, quando muito CTO quebrar a cara, e aí, assim, esses caras não vão ser demitidos, eles vão para outros, eles conseguem sair das vagas, eles nunca pagam o pato. Quem vai pagar o pato são tech lead e senior developer, né? Quem vai pagar o pato são esses caras. Por quê? Porque no final eles vão ter o quê? Salário menor, vão ter que lidar com um monte de problemas gerados por IA, um monte de cocô mesmo, cocô, um monte de lixo, né? Vai ter muito produto aí que vai que vai dar bug, né? Vai ter muito produto sério, vai ter muito problema sério em produção, assim, né? Ah, eu já posso dizer aí que assim, a gente está vendo muito mais bugs em produção hoje em dia. Isso é uma coisa séria que está acontecendo. A gente está vendo muito mais problemas sérios de produção. Tipo, era impensável. Assim, foram poucos os casos de outstaging aí, né? E era muito interessante. Por exemplo, eu lembro de uma falha do Facebook, na época que chamava Facebook da Meta, que ficou uma tarde fora do ar, né? Esses dias teve uma falha do Google que ficou um tempão. E logo depois eles fizeram um post-mortem muito bem elaborado e explicaram, ó, aconteceu isso aqui, blá blá blá, a gente teve uma falha porque a gente ligou um serviço que impactou o outro. E eles explicaram para todo mundo. As falhas hoje em dia não tem mais explicação. Se ele não tem mais explicação, por quê? Porque não é uma coisa que a empresa pode se orgulhar. É uma coisa que a empresa deveria se envergonhar. Sim, pensa comigo, se a empresa tá fazendo. Se acontecer um problema na empresa, e a empresa fala assim, pô, eu tô fazendo um produto novo e deu essa merda aqui, mas assim, o meu time conseguiu resolver isso e impactou todo mundo, vamos dizer para todo mundo qual que foi o erro. Hoje em dia não tem mais isso. Se não tem mais isso é por quê? Porque as empresas não estão se orgulhando do que está acontecendo. Então, era isso, né? É engraçado que assim, eu tenho algumas histórias de background aqui, que não da minha empresa, mas assim, que eu ouço, que eu não posso contar. Mas assim, o bicho já tá pegando. O bicho já tá pegando, assim. Já tem pessoas cobrando, assim, pô, mas aí me prometeram aumento de eficiência tal, e não tá acontecendo, tá tendo mais bug em produção, blá, blá, blá. Já tá acontecendo. É que não tá sendo falado. Por quê? Tem muito dinheiro em jogo, cara. Tem muita gente que botou muito dinheiro nesse bagulho. Tem gente que botou a carreira nesse bagulho. Então, assim, cara, a bolha já estourou. Só falta saber. É isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado. Não tenha medo da IA. Muito pelo contrário. Lute pelo seu lugar. Porque assim, ó, IA não vai substituir ninguém. Tudo isso é blefe para diminuir teu salário. Eu espero ter te ajudado. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite. E não tenha medo da IA. Valeu!